Olá meninos, tudo bom? Então, nós vamos para a nossa segunda aula de Geografia online, não presencial, chique que nós somos. Então, antes de começar a aula, eu queria falar com vocês o seguinte: essa primeira semana de experiência que a gente teve foi uma experiência nova para todo mundo, né? Eu imagino que vocês possam ter tido alguma dificuldade de assimilar todos os conteúdos que foi passado, deve ter sido muita coisa para vocês. Então essa segunda semana que a gente já está mais tranquilo, que a gente já sabe mais ou menos o que a gente tem que fazer, vou mudar um pouquinho também o método. Ao invés de trabalhar com quadro na sala de aula igual eu trabalhei na aula passada, eu vou trabalhar com um livro. Por quê? Eu quero que vocês acompanhem a videoaula com o livro também, que aí vocês vão observando, eu vou corrigir as questões que eu passei para vocês aqui, e vocês vão conseguindo descobrir onde que estão as respostas dentro do livro e tal, e a gente consegue dar uma contextualizada melhor na aula. Bacana? Então, só para passar, deixa eu voltar aqui, sobre as atividades da página 42 a 50, para vocês lerem atividades da página 47 e 49 e 50, não é isso? Então, vamos lá. Primeiro a gente falou sobre isso aqui, sobre essas causas de desenvolvimento, subdesenvolvimento, mundo desigual. Essa imagem aqui, uma imagem de Salvador, vocês conseguem perceber a desigualdade aqui, né? É bem provável que a condição de vida das pessoas do prédio aqui seja melhores do que as condições de vida das pessoas que moram nessa área aqui, né? Então a gente tem um contexto de desigualdade social, são as diferenças de condições existentes entre lugares e pessoas. Bacana. Aí tem um primeiro tópico aqui que é causa histórica de subdesenvolvimento. Nós já trabalhamos isso em sala de aula, eu trabalhei na videoaula com vocês. Então, assim, o processo de colonização, principalmente por exploração, ela vai produzir, vai ser responsável pela desigualdade, não por toda a desigualdade do mundo, mas por grande parte das desigualdades existentes nos países do mundo, né? O Brasil é um país que sofre muitos reflexos do processo de colonização. A gente já falou disso já. Aqui a gente tem sobre os indicadores, né, indicadores econômicos, porque como você sabe que um país ele é pobre ou ele é rico? Isso é baseado em indicadores econômicos, indicadores sociais. Então o primeiro que a gente tem aqui é o PIB, Produto Interno Bruto. Já expliquei na videoaula para vocês, não vou gastar muito não. A gente já viu esse mapinha, taxa de câmbio, tudo certinho. Vamos para o nosso próximo tópico, que já é com a atividade. Muito bem. Essa atividade aqui é relacionada ao tópico anterior, que é sobre o indicador econômico, o PIB, né? Primeira questão. Qual país possuía maior PPC, ou seja, paridade de poder de compra em 2017? Qual era a posição do Brasil no ranking mundial? Então, a China estava em primeira posição, porque na China, teoricamente, os trabalhadores eram os que mais conseguiam comprar as coisas com o dinheiro que eles ganhavam. Isso tem muito a ver com o custo, o valor dos produtos que eles têm acesso. E o Brasil ficava em 8º lugar. Vocês reparam que, de acordo com esse indicador, o Brasil é o 8º país no mundo que as pessoas conseguem adquirir as coisas com dinheiro médio, com a renda média per capita. Aí você fala assim, nossa, o Brasil é muito bom, né? Muito legal. A questão, pessoal, é que nem todo mundo no Brasil tem acesso a essa riqueza, muito pelo contrário. Um grupo muito pequeno de pessoas que vai ter acesso à maior parte das riquezas do Brasil. Questão 2. É possível relacionar o PIB de um país à sua economia? Sim, o que é o PIB? O PIB é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Então, um país desenvolvido, essa soma vai ser elevada, né? Simples assim. O PIB é um indicador econômico. País com PIB alto, ele vai ser um país mais desenvolvido. 3. Quais são os países em desenvolvimento que aparecem entre os 10 maiores economias do mundo? Países em desenvolvimento que vocês estudaram no tópico anterior. A gente tem a China, a Índia, a Rússia, a Indonésia, que é um país em desenvolvimento, e o Brasil. Comente com um colega, complete a tabela a seguir com as moedas utilizadas nos locais indicados, suas respectivas taxas de câmbio, né? Você tem aqui, por exemplo, os Estados Unidos, Reino Unido, Europa e Japão. Qual é a moeda dos Estados Unidos? O dólar. Qual seria a taxa de câmbio hoje? R$ 5,10.
A Libra em torno de R$ 6, o euro 5,50 se eu não estiver enganado, e o iene no Japão eu não lembro. Mas fazer uma pesquisazinha rápida na internet aí, vocês vão conseguir fazer fácil isso aí, tranquilo? Vamos pegar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia de como poderia ser feito. Iene. Então, um iene hoje seria 0,48 real brasileiro, tranquilo? Ou seja, teoricamente, um iene ele é 0,4 centavos, menos de 5 centavos, um iene, tranquilo? Não é, professor? Mas quer dizer então que o Brasil é mais rico que o Japão? Calma, que não é assim que funciona não. Não é tão fácil assim não, galera. Pode ficar tranquilo que o Japão é sim muito mais desenvolvido que o Brasil. Tranquilo? Aí, depois que a gente teve o primeiro indicador econômico que vocês estudaram, aqui a gente vai ter o indicador socioeconômico. Ó, tem uma palavrinha diferente aí. Indicador socioeconômico. O primeiro é só econômico. O segundo, que é o IDH, é o indicador socioeconômico. Certo? Ele vai levar em consideração para ser estabelecido, entre outros aspectos da educação, da saúde, a expectativa de vida, e também leva em consideração um indicador econômico que é a renda per capita. Bacana? Aí tem as duas perguntinhas para vocês responderem aí. Como um país pode ser classificado segundo o seu IDH? É só vocês lerem a legenda aqui, ó. Pode ser classificado IDH baixo, médio, alto ou muito alto. Quanto mais próximo de zero, mais baixo o desenvolvimento humano. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. Então deixa eu ampliar o mapinha aqui para vocês enxergarem melhor. Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, país com IDH muito elevado. Olha que coisa bacana. Tem a Argentina, Chile, Estados Unidos, Canadá. A Rússia é considerado um país de IDH muito elevado. Bacana? O Brasil seria um país de IDH elevado. Olha que coisa doida. Na economia, naquela tabela, a gente está em 8º lugar. Já de acordo com o IDH, a gente está em 79º lugar. Por quê? Porque o IDH, por que a gente vai estar em 79º lugar? Porque o IDH ele vai refletir um pouco das nossas desigualdades sociais. Bacana? Qual é a classificação do IDH do Brasil de acordo com o mapa? O Brasil tem IDH alto, beleza? Aí eu falei que o IDH, tá? Já expliquei para vocês, tudo bonitinho, tudo certinho. 6 brasileiros concentram a mesma riqueza que a metade da população mais pobre, ou seja, galera, isso aqui reflete e mostra pra gente as nossas, que existe no Brasil, desculpa, uma grande concentração de riquezas, beleza? Eu pedi atividade a página 49, vou só confirmar aqui. Sim, 49,50. Então vamos lá. Objetivos de desenvolvimento sustentável. 17 objetivos para transformar o nosso mundo. Esses objetivos, galera, foi criado numa Assembleia da ONU, que criaram esses objetivos como meta para você criar um mundo mais igual. Então, o primeiro é erradicar a pobreza, o segundo é a fome zero, a agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente, crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução de desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável, ação contra a mudança global do clima, a vida na água, vida terrestre, paz, justiça nas instituições eficazes e parcerias e meios de implementação. Então, esses objetivos aqui, a ideia era você criar um mundo mais igual. Né? Analise as imagens e os textos propostos em grupos, vão fazer então sozinho. Discuta sobre as questões a seguir. Quais são as duas possíveis causas para a diferença retratadas na imagem de acordo com o que foi estudado e com a reportagem lida? A gente está falando disso aqui, certo? Quais são as causas disso, pessoal? O que vocês acham que pode ser aí? Bom, vamos lá. As
possíveis causas das diferenças retratadas nas imagens, de acordo com o que foi estudado e com a reportagem lida. Então a gente pode colocar aí como causas a desigualdade, e essa desigualdade pode ser causada por processo histórico, por questões econômicas mesmo, por diferentes níveis de desenvolvimento econômicos nas diferentes sociedades dentro de um mesmo país, né? Então essas imagens aqui impactantes, são imagens bem impactantes, né, de uma desigualdade bem grande, pode ser por razões históricas, razões econômicas. Questão 2. A ONU elenca 17 objetivos para transformar o nosso mundo. Explica o motivo pela qual o primeiro objetivo é a erradicação da pobreza. A pobreza, galera, de todas as formas, né? Colocar assim, acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os seus lugares. Ela, além de ter a questão da fome, por exemplo, que é muito vinculada à questão da pobreza, que é um problema gritante no mundo, a pobreza ela vai impedir o desenvolvimento das outras atitudes da sociedade. Uma das formas de pobreza, por exemplo, é o não acesso à educação básica, né? O acesso mínimo de condições de vida, ele vai estar vinculado a um tipo de pobreza da população, né? Então a pobreza ela vai impedir o desenvolvimento dessa população em outros aspectos. Então por isso que a pobreza é um primeiro item a ser combatido de acordo com os 17 objetivos aí da ONU aí. Questão 3. Você já vivenciou ou já viu alguma situação alguma das situações mencionadas nas fotos? Compartilhe suas impressões. Então você tem as fotos aqui de uma condição um pouco melhor e uma condição mais degradante. Se você viu, tal, você anota aí que quando a gente voltar a estar juntos, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso aí. Qual é o seu sentimento em relação ao que está sendo retratado nas fotos e na reportagem? O que você pensa em relação a isso aqui, né? A esse contexto de desigualdade aqui. Bacana? É você se posicionar, lembrando que isso aqui é para a gente trabalhar uma habilidade socioemocional, que é a questão do senso de justiça. Isso aqui é interessante a gente trabalhar juntos depois, quando a gente vai retornar, a gente vai trabalhar juntos isso aqui, mas vocês leem, fazem uma reflexão sobre o texto aqui e ver como vocês se posicionam em relação ao outro, né? A entender por que o outro está numa condição dessa aqui, numa condição de pobreza, de degradação. Bacana? A gente trabalha melhor sobre isso aí. Então, qual outra questão que a gente tem da página 50? Próxima página aqui. Muito bem. Está falando do índice de Gini aqui, né? Que eu expliquei no quadrinho, que é aquele que vai medir a distribuição desigual de renda entre a população. De acordo com o mapa, como o Brasil se classifica em relação ao índice de Gini, galera? Olha só. O Brasil apresenta uma grande desigualdade socioeconômica. O Brasil está aqui, com um índice entre 50, ou 0,5, e 55, ou 0,55. Está entre os piores países do mundo nesse quesito. Lembra que o Brasil vem só caindo de posição, ó. Ele vai estar em 8º lugar na economia, em 79º na IDH, e vai estar entre os piores países do mundo no índice de Gini. O que isso quer dizer? Quer dizer que a desigualdade econômica no Brasil ela é gritante, ela é muito grande, muito grande. Você vai ter poucas pessoas aqui no Brasil que têm um faturamento muito alto, ganham muito dinheiro, e poucas pessoas que ganham pouquinho dinheiro. Bacana? Vocês viram para 50, muito bem. Então, o capítulo aqui já vai estar terminando, ó, vocês vão fazer na próxima aula, mas deixa eu voltar numa coisinha que eu quero destacar com vocês aqui. Que é sobre essa questão aqui da técnica e do trabalho. Eu já expliquei na videoaula, mas ficou um pouco confuso. Tá aqui para a gente trabalhar. Técnica pode ser definida como um conjunto de conhecimentos, habilidades e instrumentos organizados em um método ou processo que são aplicados para realizar determinada atividade ou controlar as forças da natureza. Por exemplo, a agricultura. Qual é a técnica que vai usar para a prática agrícola? Tecnologia é entendida como um conjunto dos princípios que orientam a criação das técnicas, né? A tecnologia é como se fosse um global, é o que vai orientar a criação de todas as técnicas. Por exemplo, em um país desenvolvido, ele vai ter um uso de tecnologia muito amplo, né? Então você vai perceber que todos os meios produtivos no país desenvolvido, ele tem técnicas muito desenvolvidas. Por quê? Porque o norteamento tecnológico desse país vai permitir isso. É muito comum a gente assistir, por exemplo, seriados ou filmes dos Estados Unidos e vai falar de construção civil, por exemplo. Você não vê eles usando as mesmas ferramentas que se usam aqui. Aqui as ferramentas são mais rudimentares, são mais simples.
Lá eles têm máquinas para fazer tudo. Por quê? Porque o espaço, o campo tecnológico deles, o norteamento tecnológico deles é muito mais amplo do que o nosso aqui. Tranquilo? Então, as orientações das atividades da próxima aula vocês vão receber, mas eu vou adiantar para vocês que vocês vão ler até o final do capítulo, vão fazer as anotações e vai responder as perguntinhas. Só uma coisinha que eu não sei se eu comentei com vocês na videoaula. Junto com a tarefa de casa, eu mandei um link para vocês acessarem o formulário caso tenha dúvidas. Caso vocês tenham alguma dúvida, quer conversar, quer tirar a dúvida, como a gente não está mais, pelo menos momentaneamente juntos, eu mandei um link para vocês acessarem e enviarem para mim as perguntinhas que vocês tiverem. Tranquilo? Todas as dúvidas que vocês mandarem para mim, eu vou vou tirar essas dúvidas relacionadas ao conteúdo para vocês. Tranquilo, pessoal? Então, assim, segue a videoaula direitinho, usa o material, explora o material, faz as anotações que tiver que fazer. Tendo dúvidas, se não conseguir pelo link que eu mandei, tenta mandar e-mail para a escola, dá um jeito de sanear a dúvida de vocês. Tranquilo? Eu estou aqui para isso, para ajudar vocês no que for. Bacana? Eu vou parar aqui e vou voltar com a atividade suplementar para a gente finalizar nossa correção e finalizar essa aula aqui. Beleza? Então vamos corrigir as questões do caderno suplementar de 1 a 5 só que eu passei, né? Então vamos lá. As principais raízes históricas que explicam o subdesenvolvimento estão associadas aos tipos de colonização e imperialismo promovido pelos países europeus em algumas partes do mundo. B. As técnicas desfavoráveis de produção agrícola em países de clima quente. C. A organização social tribal de povos rivais que foram incapazes de promover a formação dos países com estabilidade militar. D. A falta de organização política dos povos, sendo essa necessária para a formação de um eficiente sistema produtivo e para a geração de riquezas. Resposta letra A, pessoal. Aos tipos de colonização e imperialismo promovido pelos países europeus em algumas partes do mundo. Bacana? As raízes históricas do nosso subdesenvolvimento vai estar sempre relacionada à colonização praticada pelos europeus aqui. No caso do nosso Brasil, né? 2. Compare os processos de colonização que ocorreram no continente americano, identificando suas características. Aqui vocês vão fazer um paralelo, por exemplo, a colonização da América Latina e na América Anglo-Saxônica. Os países da América Latina foram colonizados de exploração, a metrópole extraía as riquezas agrícolas e minerais das colônias para o enriquecimento próprio. Já na América Anglo-Saxônica, a colonização predominante foi de povoamento com caráter ocupacional. Então aquilo que a gente fala, né? Colônia de povoamento e colônia de exploração. América Latina, colônia de exploração, mão de obra escrava, latifúndios, as riquezas eram extraídas e enviadas para as metrópoles. Vocês já fazem nessa aula. 3. O que é latifúndio e qual sua relação com o subdesenvolvimento de alguns países? Então, latifúndios são aquelas grandes extensões de terras, aquelas grandes propriedades rurais que normalmente podia produzir só um tipo de produto, só produzia um tipo de produto. Bacana? Eram atividades extensas, com poucos investimentos, muita mão de obra, só que mão de obra escrava. Os latifúndios contribuem para a concentração de terras na mão de poucas pessoas, um acúmulo de riquezas, no caso, o acúmulo de riquezas no meio de produção, e não favorece o desenvolvimento e a fixação de pequenas propriedades no campo, levando muitos a migrar para as cidades. Além disso, os latifúndios improdutivos deixam a gerar trabalho, riqueza, matérias-primas e alimentos para o país. Então, vocês reparam que essas grandes extensões de terras eram de um dono só, que era o latifundiário, o dono de grandes extensões de terras. Nessas regiões que ia ter esse latifundiário, você ia ter pouca distribuição de riqueza, porque uma pessoa só era dona de tudo. E a gente sabe, que a gente estudou, que a concentração de riquezas ela vai gerar pobreza. Beleza? Questão 4. Explique o que são o Produto Interno Bruto e o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, e quais são suas finalidades. Essa é bem fácil, né? O Produto Interno Bruto é a soma de todos os produtos fabricados em um país ou serviços consumidos pela sua população ao longo de um determinado período, normalmente ao longo de um ano, que é calculado. Tipo, o carro que você compra, o picolé que você chupa, o caderno que você usa, o serviço de médico que você usa, o serviço da escola que você usa,
Tudo isso é somado, é computado, é criado um valor, certo? É o valor da produção dentro de um país. E esse valor vai virar um número, que é o produto interno bruto. Existe uma relação entre o produto interno bruto e o desenvolvimento do país? Existe. Quanto maior o produto interno bruto, mais desenvolvido vai ser esses países. Por isso que os maiores países do mundo hoje é os Estados Unidos, é a China, são os países europeus, que são países que produzem riquezas muito grandes, com valores econômicos muito grandes. Bacana? E o IDH? O IDH é um índice resultante da composição de 3 indicadores: a renda per capita, o grau de escolaridade e a expectativa de vida, certo? A renda per capita é a renda por cabeça, certo? Seria o PIB dividido pela a população. O grau de escolaridade e educação, a escolaridade média da população e a expectativa de vida. A expectativa de vida, galera, é a esperança de vida que a pessoa tem ao nascer. É uma média, é um cálculo que se faz, que se baseia na qualidade de vida dessa população. Então, quanto melhor, mais recursos a população ter, maior vai ser a expectativa de vida dela. Beleza. Questão 5, para finalizar. Questão 5. Em 2012, a ONU lançou o Índice de Riqueza Inclusiva, IRI, que mede se o crescimento do país é feito de maneira sustentável, ou seja, sem destruir os recursos naturais do planeta e garantir a sobrevivência das pessoas no presente e também no futuro. Esse índice considera, letra A pegada ecológica de cada país, letra B, o percentual de área preservada do território dos países, letra C, a concentração de renda, e letra D, o capital humano, produtivo e natural do país. Seria a letra D, no caso, né? Vamos voltar lá. A letra D, os capitais humanos, produtivo e natural. Bacana? Vou confirmar aqui. Aí, tá. Muito bem. Então, a aula hoje vai ser isso, vai ser a correção dessas atividades. Vocês vão continuar a videoaula.